Olá, meu nome é Karine Brito Beck da Silva e vou apresentar o trabalho intitulado Associação entre Excesso de Peso e Dislipidemia em Crianças e Adolescentes do município de São Francisco do Conde, Bahia. Bom, o aumento, né, da prevalência da obesidade infanto-juvenil traz consigo a maior desenvolvimento de dislipidemia, que é caracterizada como alterações metabólicas decorrentes de distúrbios em qualquer fase do metabolismo lipídico que ocasionam repercussão nos níveis séricos das lipoproteínas. A dislipidemia está diretamente relacionada à obesidade e está, né, envolvida com o aumento do colesterol total, triglicérides, LDL colesterol e níveis reduzidos de HDL colesterol. Existem estudos que, na literatura, para avaliar essa associação da obesidade com a dislipidemia em adultos. Porém, existem muitas lacunas importantes na literatura no conhecimento desse problema de saúde quando o público-alvo é representado por adolescentes de 10 a 19 anos. Então, nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre dislipidemia e excesso de peso em adolescentes matriculados na rede pública estadual no município de Salvador, Bahia. Para tanto, foi realizado um estudo com crianças e adolescentes de ambos os sexos e com idade de 6 a 12 anos, residentes em São Francisco do Conde, Bahia. Todas essas crianças e adolescentes foram submetidos à coleta de sangue e medidas de peso e altura para posterior cálculo do IMC e do estado antropométrico, além de informações sobre prática de atividade física, comportamento sedentário, e questões gerais de saúde, como socioeconômicas e demográficas. Foram considerados dislipidêmicos os participantes que apresentavam pelo menos um desses valores aumentados, ou o valor do LDL colesterol acima de 130 e ou o valor de triglicérides também acima de 130, segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Infância e Adolescência em 2017. Também foram considerados ativos aqueles indivíduos com tempo de atividade física maior do que 300 minutos por semana e insuficientemente ativos aqueles com tempo menor do que 300 minutos por semana. Bom, o excesso de peso ele foi classificado, né, a partir do IMC por idade, considerando o gênero e a idade, e os valores superiores a 85 foram considerados aí como sobrepeso e menor do que 90 e maior do que 97 como obesidade. Os indivíduos sedentários foram considerados aqueles com maior do que 2 horas de tempo de tela por dia e os não sedentários menor do que 2 horas de tempo de tela por dia. Foram realizadas análises descritivas para caracterização da população e análise multivariada para a associação aí da dislipidemia e excesso de peso a partir da regressão logística. Além disso, testes de bondade de ajuste e análises de confundimento também foram realizadas. Todas as análises foram realizadas no Programa Estatístico Stata 14.0 e foram considerados aí o p-valor maior do que 0,05. A pesquisa recebeu parecer favorável quanto à pertinência do estudo, né, concedido pelo Comitê de Ética da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, sobre o registro 006 de 2006. Bom, a tabela 1 apresenta características demográficas, socioeconômicas, antropométricas e de estilo de vida de crianças e adolescentes, né, da pesquisa, e observou-se uma média de idade de 9,62 anos, com um desvio padrão de 1,49. A dislipidemia ela foi presente em 33,17% das crianças e adolescentes, o excesso de peso em 16,5%. A maior parte dessas crianças e adolescentes eram do sexo masculino, 50,65, e apresentavam pior condição socioeconômica, além de apresentarem aí estado pré-púbere.
anterior à puberdade, o que confirma a média de idade de 9,62 anos. 20,1% eram insuficientemente ativos e 25,16% sedentários. Os resultados do nosso estudo em relação à prevalência de dislipidemia são similares ao estudo de Campinas, que encontrou um valor de 35% em 2000, né, realizado por Moura em 2000. Porém, é superior ao relatado por Alcântara Neto em 2012, em Salvador, Bahia, 25,5%, e por França em 2006, em Recife, 29,7%. E inferior ao encontrado, né, por Carvalho, 2007, de 66,7% em 2007 e Ramos em 2011 de 85,3%, ambos realizados em Campina Grande, na Paraíba. Além disso, foi realizado também outro estudo pela mesma equipe do projeto em Salvador, Bahia, em 2015, que constatou uma prevalência de dislipidemia superior a 60%. Bom, a tabela 2, ela apresenta aí a caracterização das crianças e adolescentes em relação à dislipidemia. Observou-se que, para o excesso de peso, o gênero biológico e condições socioeconômicas, existe uma diferença significativa entre indivíduos com e sem dislipidemia. Para as outras variáveis, não houve associação estatística, apenas para a idade, que tem um valor borderline. A tabela 3, ela apresenta aí a associação bruta e ajustada do excesso de peso com a dislipidemia, observando aí na associação bruta um valor estatisticamente significante, além da associação ajustada para gênero, idade e maturação sexual, condições socioeconômicas, atividade física e sedentarismo. A tabela 4 apresenta o odds ratio, a razão de chances, da associação entre dislipidemia e o estado antropométrico em crianças e adolescentes. Observou-se, então, que crianças e adolescentes com excesso de peso apresentam 1,62 vezes mais chances de desenvolver dislipidemia quando comparados com indivíduos sem excesso de peso, valor este significante. Bom, então, embora as evidências indiquem um papel relevante do excesso de peso na determinação e na evolução da dislipidemia, poucas pesquisas têm abordado essa questão entre os adolescentes. Então, os resultados deste estudo levam a supor que o excesso de peso constitui um fator de risco importante no desenvolvimento da dislipidemia em crianças e adolescentes, contribuindo aí com dados importantes para o encorajamento e o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção nessa e em outras fases da vida. Muito obrigada.